Minha filha gritou e jogou as chaves em mim. Fiquei muito chateado. Alguns dias depois, ela se arrependeu disso, porque eu estava contando os dias para que minha filha, Emma, finalmente voltasse para casa. Já fazia meses desde que eu a vi pela última vez, e eu mal podia esperar. Ela estava no último ano da faculdade, a apenas um mês da graduação. Depois de tudo que fiz para garantir que ela passasse pela faculdade sem dívidas, sem estresse, sem precisar trabalhar até se esgotar, eu só queria vê-la, abraçá-la, celebrar o quanto ela havia conquistado. Eu sabia que ela estava ocupada com a faculdade, sabia que o último ano era estressante, mas eu sentia sua falta. Sentia falta das nossas conversas até tarde na cozinha, sentia falta de ouvir sobre as aulas dela, seus sonhos, até as pequenas coisas. Como o fato de ela ter aprendido a fazer o próprio café, em vez de sempre comprar no Starbucks. Ela costumava me ligar todos os dias, depois passou a ser a cada poucos dias, depois uma vez por semana. Não, às vezes eu ficava semanas sem notícias dela. Não era porque ela estava brava comigo, pelo menos eu não achava que fosse. Ela estava apenas ocupada. Isso era o que eu dizia a mim mesma. E agora, finalmente, ela voltava para casa só por alguns dias, mas mesmo assim, era algo que eu queria que fosse perfeito. Então, na noite anterior, eu limpei a casa, comprei os lanches favoritos dela e preparei o quarto de hóspedes para ela. O quarto dela antigo não era mais dela. Ela quase não tinha vindo para casa desde que saiu para a faculdade e com o aumento dos custos de tudo, eu tive que tomar uma decisão. Meu sobrinho Josh precisava de um lugar para ficar. Os pais dele, meu irmão e a esposa estavam enfrentando dificuldades financeiras, e eu sabia o quão difícil era para um jovem tentando se estabelecer. Ao mesmo tempo, eu também estava passando por dificuldades. Eu era mãe solteira e havia pago por tudo, mensalidade da faculdade, aluguel, livros, despesas com comida. Eu não queria que ela tivesse que fazer empréstimos, não queria que ela ficasse afogada em dívidas após a graduação, então trabalhei mais, peguei turnos extras. Tirei um empréstimo da minha casa só para ajudá-la. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Alugar o quarto antigo da Emma para o Josh ajudou mais do que eu poderia dizer. Cobriu parte da hipoteca, me deu um alívio e honestamente fez sentido. Emma quase não estava mais aqui, ela tinha sua própria vida, seu próprio apartamento no campus, e o quarto dela estava vazio há anos. E ainda assim, eu me sentia nervosa enquanto preparava o quarto de hóspedes para ela. O sofá se transformava em cama, não era o mesmo do quarto de infância dela, mas eu tinha colocado lençóis novos, travesseiros extras, até um vaso com flores para deixar o ambiente acolhedor. Era temporário, só para a visita ficaria tudo bem, certo? Na noite seguinte, ouvi um carro estacionando. Meu coração deu um pulo, corri até a porta sorrindo, animada, e lá estava ela. Emma estava na porta, bonita, crescida, diferente. Ela tinha mudado nos últimos 4 anos, parecia mais confiante, mais centrada, mas o rosto dela, ao entrar, estava cansado. Peguei a mala dela. Aqui, querida, deixe-me, falei. Ela balançou a cabeça, passando por mim. Está bem, mãe, só preciso deitar. Meu coração amoleceu, ela devia ter tido uma viagem longa. Sorri. Claro, preparei o quarto de hóspedes para você. Ela franziu a testa. O quarto de hóspedes. Hesitei. Sim, já que o Josh está ficando no seu antigo quarto agora. No momento em que disse isso, vi a mudança nela. Os olhos dela se fixaram nos meus, ela congelou. O quê? Eu engoli em seco. O Josh está morando aqui agora, você sabe, meu sobrinho. Eu precisei da renda extra e o seu quarto estava vazio. Então, a voz dela se elevou. Você deu o meu quarto para outra pessoa? É só um quarto, querida, eu disse suavemente. Você não usa ele há anos. Ela largou a bolsa e se virou para o corredor. Eu a segui enquanto ela passava por mim, abrindo a porta do seu antigo quarto. As coisas do Josh estavam lá, a mesa dele, as roupas dele, a vida dele. Ela se virou para mim, furiosa. Então o quê? Agora sou só uma hóspede, é? Não seja assim, eu disse, tentando manter minha voz calma. Você tem seu próprio lugar agora, sua própria vida. O Josh precisava de um lugar para ficar e eu precisava do meu quarto. Ela gritou. Eu pensei que estava voltando para casa. Eu a olhei, meu coração afundando. Esta ainda é a sua casa. Ela riu friamente. Não, não é. Emma colocou a mão no bolso do casaco, tirou a chave de casa e a jogou em mim. Ela acertou meu peito e as chaves caíram no chão. Vou dormir em outro lugar, ela gritou, pegando a mala e indo embora. Eu fiquei ali por um bom tempo. A chave ficou aos meus pés, brilhando sob a luz do corredor. Me abaixei e a peguei. Minhas mãos tremiam. Ouvi o Josh entrando no corredor atrás de mim. Ele tinha ouvido tudo. Tia Joe, ele perguntou suavemente. Você está bem? Eu engoli em seco. Sim, mas não estava. Eu estava ferida. Eu havia trabalhado tanto por ela, dei tudo de mim, e a primeira vez que fiz algo por mim mesma, pela minha própria sobrevivência, ela agiu como se eu a tivesse traído. Eu estava esperando por isso há meses, mas em vez de uma reunião feliz, minha filha simplesmente saiu de casa, e eu não sabia quando ou se ela voltaria. Eu tinha 18 anos quando descobri que estava grávida, 18, mal uma adulta.
Lembro de estar no chão do banheiro, olhando para o teste, minhas mãos tremendo. Eu não sabia o que fazer. Meu namorado da época, Mark, era mais velho, tinha 23 anos, e quando contei a ele, eu esperava que ele ficasse chocado, talvez nervoso, mas eu nunca esperei que ele dissesse: "Você precisa se livrar disso agora. Precisamos conversar." Não. Como você se sente sobre isso? Apenas um fato frio e simples. Eu deveria apagar tudo isso. Nem acho que eu tenha discutido com ele, eu só saí, fiz as malas, o deixei para trás, porque naquele momento eu soube uma coisa com absoluta certeza: esse bebê era meu. Eu não tinha dinheiro, nenhum plano real, mas eu tinha Emma, e isso era o suficiente. Desde o momento em que ela nasceu, ela se tornou o meu mundo inteiro. Eu não me importava de ter que trabalhar longas jornadas em um emprego que odiava. Eu não me importava de ter que abrir mão do meu sonho de ser artista, porque nada mais importava, só ela. Cada escolha que eu fazia era baseada no que era melhor para Emma. Não foi fácil. Eu não tinha marido, não tinha família disposta a ajudar, então eu fiz tudo sozinha. Acordava ao amanhecer para alimentá-la, passava o intervalo do almoço fazendo tarefas, trabalhava até tarde para pagar as fraldas e a comida de bebê, e nunca reclamei, porque ela era meu bebê e eu queria dar um mundo para ela. Talvez tenha sido por isso que comecei a mimá-la. Eu não queria. Eu não estava tentando criar uma criança egoísta, mas sempre que ela pedia algo, eu me sentia culpada por dizer não. Ela não tinha pai, não tinha uma grande família que a apoiasse, então se ela queria os sapatos caros que todas as outras crianças da escola tinham, eu dava um jeito de comprá-los. Se ela implorasse por um celular novo, eu esticava um pouco mais meu orçamento. Se ela chorasse porque todos os amigos dela iriam para Disneylândia e ela era a única que não podia ir, eu dava um jeito de fazer acontecer. Mesmo quando não podia pagar, mesmo quando significava pular refeições para poder comprar os presentes de Natal dela. Mesmo quando significava trabalhar horas extras enquanto ela ia em viagens escolares sem se preocupar com nada, porque eu queria que ela tivesse uma vida melhor do que a minha. E por um tempo parecia que valia a pena. Ela estava feliz, ela me amava, ainda me abraçava todas as noites antes de dormir, ainda me chamava de melhor mãe do mundo. Mas à medida que ela foi crescendo, mais ela se sentiu no direito de tudo. Ela parou de dizer obrigada, parou de perceber os sacrifícios. Quando ela queria algo, nunca era uma pergunta, era uma expectativa. E eu deixei isso acontecer, porque como eu poderia negar algo para ela, se eu havia trabalhado tanto para lhe dar tudo? Quando chegou a hora da faculdade, ela tinha opções. Ela poderia ter estudado localmente e morado em casa, teria sido muito mais barato, mas ela nem considerou. Ela queria um novo começo em uma cidade nova, queria morar no campus, viver a verdadeira vida universitária. E quando eu disse que não podia pagar, ela olhou para mim como se eu tivesse falhado com ela. "Você sempre dá um jeito", ela disse, franzindo a testa. "Você nunca me disse não antes." Eu passei 18 anos sacrificando tudo por ela, e ela ainda esperava mais. Eu tentei. Peguei um segundo emprego, cortei minhas próprias despesas, mas ainda não foi o suficiente. Então eu fiz a única coisa que nunca quis fazer. Peguei um empréstimo contra a casa só para garantir que ela tivesse o que queria, e ela nunca sequer questionou. Ela fez as malas, me deu um abraço e foi embora. E pela primeira vez em 18 anos, eu estava sozinha. No começo ela ligava muito, me contava sobre as aulas, os novos amigos, mas com o tempo as ligações se tornaram cada vez mais raras. Ela estava ocupada, ela tinha uma vida agora. Ela ainda precisava de dinheiro, claro, ainda mandava mensagens pedindo para eu cobrir o aluguel dela, os livros, as saídas dela. Ela nunca perguntou como eu estava, nunca perguntou se eu estava bem, ela apenas presumiu que eu conseguiria lidar com isso. E eu consegui, até que não consegui mais. As contas continuavam se acumulando, a hipoteca estava mais alta do que eu podia pagar, e a casa, que antes parecia calorosa e cheia de vida, agora parecia vazia e grande demais. Foi quando Josh se mudou para cá. Meu sobrinho, ele sempre foi um bom garoto, educado, atencioso, responsável. Os pais dele, meu irmão e a esposa, estavam passando por dificuldades e ele precisava de um lugar para ficar. Isso fez sentido. Eu tinha um quarto sobrando que ninguém estava usando, e o aluguel extra me ajudou a me manter. Josh não era como a Emma. Ele não exigia coisas, oferecia ajuda em casa, conversava comigo. E pela primeira vez em anos eu senti que tinha companhia novamente, como se alguém realmente me valorizasse. Enquanto isso, Emma, ela mal percebeu, a não ser quando precisava de dinheiro. A última vez que ela me ligou não foi para saber como eu estava, não foi para perguntar como eu estava me sentindo. Foi para pedir se eu poderia mandar $200 para ela, para um ingresso de show. Eu suspirei e disse: "Emma, eu realmente não posso pagar isso agora." Ela riu e disse: "Você não pode pagar nada esses dias." Ela resmungou antes de desligar. E foi isso. Eu fiquei lá, olhando para o meu celular, meu coração doendo. Ela não fazia ideia. Não fazia ideia do quanto eu estava trabalhando. Não sabia que eu sacrifiquei todo o meu futuro por ela. E o pior de tudo, ela não se importava.
Então, quando ela voltou para casa pela primeira vez em meses, quando finalmente decidiu me visitar, esperando que tudo estivesse exatamente como ela deixou, e quando viu Josh morando no quarto dela e agiu como se eu tivesse atraído, eu percebi uma coisa. Ela nunca me viu como uma pessoa. Eu era apenas a mãe dela, apenas alguém que existia para dar tudo o que ela queria. Mas agora ela estava prestes a aprender o que era perder algo. Eu me sentei na minha sala vazia, olhando para a porta por onde minha filha havia saído. A casa estava silenciosa, exceto por mim. Eu estava chorando, não com lágrimas suaves e silenciosas, mas com aquelas que tremem todo o seu corpo, aquelas que vêm de um lugar profundo dentro do peito. De um lugar que você nem sabia que estava machucado até ele se abrir. Ela jogou as chaves em mim, saiu gritando, escolheu ir embora e não ligou nenhuma vez. Eu esperei, 1 dia, 2, 3, nada. Era como se eu não existisse, como se todos aqueles anos, todo aquele amor, todos aqueles sacrifícios não significassem nada. E foi quando eu soube que algo precisava mudar. Durante tantos anos eu achei que estava ajudando ela, que estava dando a ela uma vida melhor, mas eu não estava, eu a estava mimando. Eu a estava ensinando que a felicidade dela importava mais do que a de qualquer outra pessoa. Não. Ela tinha seu diploma, tinha tudo que eu trabalhei tanto para que ela tivesse, e ainda assim, ela esperava mais. Isso acaba hoje. 4 dias depois, meu telefone tocou. Era a Emma. Eu deixei tocar 2 vezes antes de atender. Mãe, ela disse, com a voz casual, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse me abandonado. O Josh já foi? Eu fechei os olhos. Não houve, desculpe, não houve, sinto sua falta apenas. O meu espaço já foi liberado? Não, eu disse, com a voz calma. Ele vai ficar. Eu quase podia ouvir a carranca na voz dela. O que você quer dizer com que ele vai ficar? Eu pensei que ele pagasse aluguel, Emma. Ele me ajuda com a hipoteca, ele vai ficar. Silêncio. Então tá. Eu vou ficar em outro lugar. Eu soltei o ar, ok. Ela desligou e foi isso. Ela não perguntou como eu estava. Não se importou com onde eu tinha dormido depois que ela jogou as chaves em mim e foi embora. Mas o que ela fez foi continuar esperando que eu pagasse por ela. Começou pequeno. Emma, oi? Você pode mandar o de sempre para o meu aluguel? Eu olhei para a tela e pela primeira vez na vida, não senti culpa por não mandar o dinheiro. Eu senti raiva. Digitei minha resposta cuidadosamente. Você vai ter que cobrir isso sozinha agora. 3 pontinhos. Emma, o quê? Para de brincar, é amanhã. Eu não respondi. Alguns minutos depois, ela ligou. Mãe, disse ela com a voz apertada de frustração. Do que você está falando? Eu não vou pagar mais o seu aluguel, Emma. Você sempre pagou. Eu não deveria ter pago, eu disse com a voz calma. E não vou mais. Você está se formando. Precisa começar a se sustentar. Você não pode simplesmente me cortar. Eu posso, eu disse. E estou fazendo isso. Ela soltou uma risada cruel, incrédula. Como eu vou pagar por tudo agora? Arrume um emprego. Foi como se eu tivesse dado um tapa nela. Um emprego? Sim, Emma. Um emprego. Mas eu sou estudante. Não por muito tempo. Eu ainda preciso de tempo para me organizar. Você teve 4 anos para se organizar. Ela bufou como se eu estivesse sendo impossível. Não acredito nisso. Isso é tão injusto. Não, eu disse simplesmente. O que é injusto é que eu passei minha vida inteira trabalhando por você, me sacrificando por você, e você ainda acha que me deve mais. Isso acaba agora. E então a bomba, 1 semana depois, outra ligação. Desta vez, a voz dela estava mais leve. Mãe, ela disse. Escuta, eu estava pensando. Eu sei que as coisas ficaram quentes antes, e eu entendo totalmente porque você está frustrada, mas eu já tenho um plano agora. Eu já sabia o que vinha. Eu vou fazer o mestrado. Eu fechei os olhos. Claro que ela ia fazer. E é um programa muito bom, mãe. É caro, sim, mas vale totalmente a pena. Eu vou ser muito mais empregável. Ela estava tão confiante, tão certa de que eu diria sim. Ela não tinha ideia de que eu já estava balançando a cabeça. Isso soa ótimo, Emma, eu disse. Espero que você consiga pagar. Silêncio. Então uma risada forçada. Mãe, o quê? Você quer fazer um mestrado? Pegar um empréstimo? A risada morreu na garganta dela. Mas o que você quer dizer? Você sempre disse que me apoiaria na educação. Eu te apoiei na graduação, eu disse. Eu trabalhei em 2 empregos. Peguei um empréstimo contra a minha casa. Fiz tudo o que podia para garantir que você se formasse sem dívidas. E você se formou. Ela disse rápido. E agora? Agora eu terminei. Ela ficou quieta. Silêncio total. E finalmente, você está falando sério? Sim, Emma. Eu estou falando sério. Ela quebrou. No começo, ela ficou furiosa. Exigiu que eu reconsiderasse. Você não pode simplesmente me abandonar assim. Você é minha mãe, esse é o seu trabalho. Você pagou por tudo até agora, mas agora, de repente, não vai pagar? Eu não argumentei. Nem levantei a voz. Só continuei dizendo não. Então, depois de dias de briga, a raiva foi embora e o pedido começou. Mãe, ela sussurrou uma noite, soluçando no telefone. Por favor, eu não sei como fazer isso sozinha. Eu fechei os olhos.
Eu sabia que ela não sabia, porque eu nunca ensinei como fazer. Isso era minha culpa, e essa era a única maneira de ela aprender. Você vai dar um jeito, eu disse suavemente. Eu acredito em você. Ela soluçou mais. Eu não quero empréstimos, mãe, ela disse desesperada. Agora eu não quero passar por dificuldades. Eu nunca quis que você passasse dificuldades. Eu sei, mas eu também não queria que você fosse mimada, eu disse. Eu cometi esse erro e agora é hora de corrigir. Ela chorou ainda mais, mas eu permaneci firme. Não cedi, porque se eu cedessem ela nunca mudaria. E eu não ia deixar ela continuar me tirando tudo. Ela já tinha tirado o suficiente. Não, agora ela teria que ficar de pé sozinha. Emma não acreditou em mim, mesmo depois de todas as discussões, depois de todas as vezes que eu disse não. Ela ainda achava que eu mudaria de ideia. Foi por isso que ela parou de falar comigo. Não foi porque ela realmente queria me cortar. Foi porque ela achava que isso iria me punir. Ela achava que se me ignorasse por tempo suficiente, se me cortasse completamente, eu voltaria rastejando, implorando para consertar as coisas. Que eu quebraria primeiro, que eu começaria a pagar de novo, só para ter minha filha na minha vida. Mas ela estava errada. E quando ela finalmente percebeu isso, foi aí que tudo realmente desabou. No começo eu não soube nada sobre ela. Ela ficou completamente silenciosa, me bloqueou em tudo. E eu deixei. Eu não liguei, não mandei mensagem. Não implorei para ela voltar. Porque pela primeira vez eu sabia que ela precisava sentir as consequências das ações dela. Se eu fosse atrás dela, se eu tentasse consertar as coisas, isso só iria provar que ela estava certa, que eu sempre voltaria, que eu sempre faria o que fosse preciso para mantê-la na minha vida. Então eu esperei. E o silêncio foi se alongando. Dias, semanas, meses, nada. Eu disse a mim mesma que estava bem, que era isso que precisava acontecer. Mas no meio da noite, quando a casa estava silenciosa demais, quando eu estava sozinha na mesa da cozinha, olhando para o meu celular, eu senti falta dela. E doeu. Doeu saber que assim que parei de pagar por ela, ela não queria mais falar comigo. Depois de tudo que eu fiz, depois de todos os sacrifícios, todo o amor, todos os anos colocando ela em primeiro lugar, ela ainda me via como nada mais do que uma carteira. E a pior parte é que ela se orgulhava disso. Eu soube dela pela família. Ela teve dificuldades no começo. Achava que o diploma dela ia conseguir um emprego de alto salário de imediato, mas ela não tinha experiência, nenhum estágio, nenhuma habilidade real fora da faculdade. E as empresas não a queriam. Pela primeira vez na vida dela, ela estava sendo rejeitada e ela odiou. Mas em vez de aceitar a realidade, em vez de lutar para subir como todo mundo, ela me culpou. Foi quando começou a campanha de difamação. Ela foi até meu irmão e minha cunhada, os pais do Josh, e contou a versão dela da história. Minha mãe me abandonou. Ela me jogou fora como se eu não fosse nada. Ela deixou o Josh ocupar meu lugar. Ela o trata como se fosse seu verdadeiro filho. Eu podia ouvir a voz dela na minha cabeça, distorcendo a história, fazendo de si mesma a vítima. No começo, eles acreditaram nela. Recebi uma ligação do meu irmão. Joana, que diabos está acontecendo? Por que a Emma está dizendo que você simplesmente a abandonou? Respirei fundo e contei tudo. Falei sobre a mensalidade, o aluguel, as despesas de luxo. Falei sobre como eu havia tirado um empréstimo contra a minha casa só para que a Emma não precisasse trabalhar. Como passei anos trabalhando até me exaustar, sacrificando a minha própria vida para que ela tivesse um futuro sem dívidas. E como, no momento em que pedi para ela se sustentar sozinha, ela me cortou como se eu fosse descartável. Quando terminei, houve um longo silêncio, então meu irmão soltou um suspiro baixo. Joe, me desculpe. Nós não sabíamos. Eu engoli em seco. Você não mimou o Josh desse jeito, não é? Ele riu. Deus, não. Ele trabalhou meio período durante toda a faculdade. Nunca demos nada de graça para ele. Então por que eu fiz isso? Eu sussurrei. Houve outra pausa. Então, suavemente ele disse, porque você estava sozinha e queria garantir que ela nunca sentisse que não tinha o suficiente. Fechei os olhos. Passei minha vida inteira tentando compensar o fato de Emma não ter um pai. Gastei tudo que eu tinha tentando protegê-la das dificuldades. E tudo que fiz foi torná-la incapaz de sobreviver sozinha. Talvez seja a hora dela aprender, meu irmão disse suavemente. Eu assenti, embora ele não pudesse me ver. Sim, eu disse, talvez seja. Emma continuou sem contato, não apenas comigo, mas com todos. Ela não me cortou só, cortou meu irmão, minha cunhada, até o Josh, porque eles não tomaram o lado dela, porque não caíram nas mentiras. Então ela fingiu que não precisava de nenhum de nós. Agiu com orgulho, como se estivesse se sustentando, prosperando sem mim, mas não estava. Ela estava trabalhando em empregos temporários de baixo salário, mal conseguindo se sustentar, e eu sabia disso porque minha cunhada a encontrou por acaso. Ela parecia exausta, Joana, como se não tivesse dormido por semanas. Ela está lutando. Eu fiquei quieta. Você não vai entrar em contato? Ela perguntou. Eu soltei o ar não, porque Emma fez sua escolha e eu também fiz a minha. Em vez de ficar correndo atrás da minha filha, eu foquei em mim mesma pela primeira vez em décadas. Eu pude respirar.
Tinha tempo. Tinha dinheiro que era meu. Comecei a pintar novamente. Já fazia tanto tempo desde a última vez que peguei um pincel, desde que me deixei ser algo além de mãe. E quando finalmente tive minha primeira exposição de arte, me senti orgulhosa, não apenas porque meu trabalho estava sendo mostrado, mas porque finalmente construí algo para mim. E foi quando ela entrou. Ela ficou na porta, olhando para as pinturas. E quando viu o autorretrato, uma versão mais jovem de mim segurando um bebê, ela parou. Leu a placa embaixo. Uma vida colocada em espera. E eu vi acontecer. A realização. A compreensão. A culpa. Ela virou, olhando nos meus olhos do outro lado da sala. Caminhou em direção a mim devagar, hesitante. Você pintou isso? Ela sussurrou. Eu assenti. Ela engoliu em seco. Eu nunca soube que você podia pintar. Você nunca perguntou. Ela olhou para baixo por um longo tempo. Não falou. Então, finalmente, em uma voz pequena. Você gostaria de jantar comigo algum dia? Eu a estudei. Ela parecia diferente, menos egoísta, menos mimada, mais humana. Eu não sabia se poderia perdoá-la ainda, mas eu sabia de uma coisa, eu vou pensar nisso. Pela primeira vez na vida dela, ela sentiu e aceitou essa resposta. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente. Por favor, me avise seus pensamentos nos comentários.